E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o primeiro velocista da DC Comics, o Flash Jay Garrick, habitante da antiga Terra 2. Ele foi criado em janeiro de 40 pelo grande escritor Gardner Fox, que foi um autor também responsável pela criação de vários outros personagens bem famosos da DC, como o Gavião Negro, o Doutor Destino, o Sandman lá da Era de Ouro, que é o Wesley Dodds, mas o Fox não parou no tempo e ficou conhecido também pela sua reformulação do Flash, quando ele criou o Flash Barry Allen, marcando o início da Era de Prata. Aliás, a importância desse ator é tão grande que eu preciso até também retomar os vídeos sobre os escritores e desenhistas aqui no canal. O responsável pela arte das 5 primeiras edições do Flash foi o Harry Lampert e em seguida quem assumiu a arte foi o Everett Hibbert, que continuou durante vários anos com o personagem. E vamos agora falar um pouquinho da origem do Jay Garrick. Na verdade, na Flash Comics número 1 é contada a origem do Jay Garrick. Ele era um estudante da Universidade de Midwestern e constantemente rejeitado pelo seu amor a Joan Williams, só porque ele era muito lento no futebol americano. Até que um dia no laboratório da universidade o Jay estava fazendo alguns experimentos com uma substância chamada água pesada e resolve descansar fumando um cigarro, né? É bem perigoso na época fumar no laboratório, mas tudo bem. Mas ele acaba até se distraindo e derruba um dos frascos com esse composto e os gases começaram a se espalhar, fazendo o Jay desmaiar. E ele passa até a noite inteira respirando os gases da água pesada até que seu professor o encontra e o leva para o hospital. O Jay permanece em coma por semanas, talvez até daí tirar a ideia do Barry lá na série também ter ficado em coma durante 9 meses. E depois o Jay acorda e fica tudo bem. Daí o médico estava cuidando dele, chama o professor e explica que fez vários testes e todos deram o mesmo resultado. Por conta do gás da água pesada, agora o Jay pode correr, falar e pensar mais rápido do que qualquer um. Eles até o chamam de a coisa mais rápida do planeta. E agora vem um festival de cenas sem sentido, né? Porque assim, o Jay, que não sabia dos seus poderes ainda, avista a Joan pela janela do hospital e começa a correr bem rápido e nem se surpreende com esses poderes. O bom é que ele usa seus poderes na frente de todo mundo e realmente está todo mundo achando normal, né? Sem contar que ele não tinha nem uma roupa especial para isso, era roupa de civil mesmo. Depois ele chama a Joan para sair, mas ela só aceita se ele for bem no jogo de futebol, né? Ela era altamente interesseira, hoje em dia ela é uma velhinha gente boa. E daí o Jay entra em uma partida e também usa seus poderes de velocidade e faz vários touchdowns, né? E consegue justamente o amor da Joan. Não sei como é que o pessoal deixou o cara usar poderes no jogo. Tudo bem também. E tem até depois uma cena que ele joga tênis contra ele mesmo e aquilo também tá tudo tranquilo. Ou seja, a cidade inteira sabe que o Jay tem poderes, né? Não é possível. O tempo passa, o Jay se forma na faculdade e ele se muda para Nova York se tornar professor da Universidade de Colorman. Depois eles fazem até um retcon e diz que o Jay foi morar em Keystone City, né? Uma cidade fictícia. E depois de ler um jornal falando dos crimes que aconteciam em Nova York, ele decide assumir a identidade de Flash e salvar a cidade. Até que um dia o pai da Joan foi sequestrado, né? Quando ela estava até contando isso para o Jay, os mesmos sequestradores aparecem e atiram na Joan. E daí é mostrado que o Jay consegue ser tão rápido como uma bala e consegue parar os tiros no ar. E não é explicado, mas é implícito, né? Que o Flash fez seu uniforme inspirado no deus da velocidade, o Mercúrio, por conta até do capacete e as botas com asinhas, né? No fim da história, o Flash consegue resgatar o pai da Jodie, os bandidos que queriam os segredos de uma bomba atômica, e no final da história fica subentendido que somente a Joan sabe que o Jay é o Flash. Eu não sei como, acho que o resto da cidade esqueceu, mas tudo bem também. E no ano seguinte, em 41, o Flash ganha outra revista chamada All Flash. Na verdade, as 5 primeiras se chamavam All Flash Quarterly. E aqui o Gardner Fox decidiu recontar a origem do Jay. Agora o Jay não era ruim somente no futebol americano, e sim em todos os esportes. A única coisa que ele era bom mesmo era em sua pesquisa no laboratório de química como um bom nerd. Aí um dia ele decide passar a noite trabalhando, seu experimento dá errado e acontece o acidente, qual a primeira vez que nós contamos. O Jay acorda no hospital e a enfermeira explica que agora ele tem poderes, né? Agora o próprio Jay recebeu a notícia. E para testar, o Jay move sua mão tão rápido que praticamente ela some. E quando ele sai do hospital, ele continua percebendo o quão rápido ele ficou com seus novos poderes.
O curioso aqui é que nessa cena mostra vários chapéus das pessoas voando por conta da velocidade do Jay, mas fica a dúvida, por que o chapéu de metal do Jay nunca voa quando ele corre, né? Então fica aqui a primeira pergunta para vocês nos comentários. E é conversando sobre os crimes da cidade com o chefe de polícia que o Jay decide usar sua velocidade para combater o mal. E a Joan nessa história é anunciada como uma amiga de longa data que sabia dos poderes do Jay e sempre o apoiou como Flash. No final de 1940, o Jay, juntamente com outros heróis que tinham surgido naquela época, fundam a Sociedade da Justiça da América, mas nós vamos deixar as aventuras do Jay na Sociedade para um outro vídeo, né? Assim como eu fiz como Lanterna Verde. E vamos falar agora um pouquinho dos poderes do Jay, né? Na verdade ele tem um poder de super velocidade, né? Que ele é o Flash. Então com isso ele consegue parar balas, consegue carregar pessoas usando sua velocidade sem causar qualquer tipo de dano ou enjoo, né? É só pensar nessas coisas depois mesmo. E também consegue ficar praticamente invisível vibrando seu corpo super rápido. Talvez por isso que ele nunca decidiu usar uma máscara, porque se ele quisesse ele vibrava seu rosto para que ninguém conseguisse reconhecê-lo. E eu acho importante falarmos também dos personagens secundários, né? A primeira aqui é a Joan Williams, né? Que é a parceira de combate ao crime e o grande amor do Jay Garrick. O Jay confiou o segredo da sua velocidade à Joan desde a primeira edição. Uma coisa até diferente do usual, porque geralmente a mocinha que o herói gosta nunca sabe, né, que ele é o herói e tudo mais. Mas infelizmente a personagem da Joan não é tão desenvolvida nessas histórias da Terra 2, né? Ela é basicamente uma mulher comum que às vezes fica em perigo, às vezes dá uma ajudadinha, mas não tem tanta uma personalidade assim. Só depois que ela vai ganhar um pouco de destaque. Os próximos que nós temos aqui seriam o Wink, o Blink e o Nude, né? Que seriam personagens mais alívio cômico na série do Flash, que são amigos do Jay e da Joan. E eles lembram muito os Três Patetas que fizeram aquele sucesso no começo de 1900, né? Eles aparecem pela primeira vez na All Flash número 5 em 42, mas não duram muito tempo, né? É tanto que nas histórias eles sempre arrumavam algum problema e o Flash tinha que resolver. Depois eles até retornam lá na Era de Prata, né, numa história do Flash Barry Allen lá na Terra 1, e depois só reaparecem lá no pós-crise, lá em Flash 161, lá nos anos 2000, em uma história onde o Jay estava contando como casou com a Joan, e outras histórias do passado aparecem e mostram juntamente esses três patetas da DC achando um saco de dinheiro e foram morar no Caribe. A última aparição deles é na segunda edição da Liga da Justiça Choro por Liberdade, lá de 2009, em que o Jay Garrick conta que eles viraram guardas voluntários do Museu do Flash, mas até acabaram assassinados pelo vilão desse arco dessa revista, tipo um final bem trágico para os três amigos aqui. Mas já adiantando para vocês, apesar de eu estar falando aqui dessa história deles no pós-crise, é importante ressaltar que essa versão do pós-crise é diferente da versão da Terra 2. Eu só tô falando aqui adiantando porque eu acho que eu não vou falar desses personagens nunca mais, né? Então aproveitar e já matar toda a história deles. Todo mundo sabe que o que faz um herói ser um bom herói são seus vilões. Se tem um vilão bom, vai ter um herói bom também. E no começo o Flash só tinha vilão fraco, né? Basicamente aqueles bandidos, gangsters do mês. Mas depois a DC começou a inserir vários vilões recorrentes, né, nas histórias e aí começou a ficar mais interessante. E vamos começar aqui pelo Shade, ou Sombra, aqui no Brasil, né? Que ele apareceu na Flash Comics número 33, lá em 42. O Sombra aqui era um ladrão de joias que nessa primeira versão usava um bastão mágico e conseguia escurecer os ambientes, né? Talvez por isso seja o seu nome. E nessa primeira edição ele era um vilão bem simples, né? Ele era até uma pessoa bem mais velha e depois teve até o seu visual reformulado, ficando mais jovem. O próximo aqui seria o vilão Boneco de Pano, que teve sua primeira aparição em Flash Comics número 36, lá em 42. Seu nome de civil é Peter Merkel e ele era um contorcionista de circo que começa a edição sendo demitido. Daí ele decide roubar uma loja de departamento porque ele tem que sobreviver, né? Assim, daria pra ele arrumar um outro emprego, né? Mas não quis roubar por crime mesmo. Daí ele entra em uma loja e encontra um boneco de pano do seu tamanho. Então ele se veste como esse boneco e usa suas habilidades de contorcionista e espera anoitecer para roubar a loja. Aí depois ele criou uma outra estratégia de se enviar para a casa de uma pessoa rica, né, como um presente, e aí à noite também roubar essa casa. O próximo vilão seria o Tartaruga e sua primeira aparição foi em All Flash número 21, lá em 45. E nessa história o nosso velocista estava contando para os policiais a dificuldade de pegar o Tartaruga, porque ele era tão lento, mas tão lento que ficava difícil pegar ele. Eles usam até uma analogia que é como se fosse um carro de alta velocidade tentando pegar um triciclo.
Cara, mas não faz o menor sentido, porque é só o Flash não correr tão rápido que conseguiria pegar o Tartaruga, mas tudo bem também. Depois de falhar em algumas tentativas, o Flash tem a grande ideia de simplesmente andar até ele e assim consegue alcançar o Tartaruga. Depois vem aqui o vilão, o Pensador, né, que sua primeira aparição foi em All Flash número 12 em 43. Seu verdadeiro nome é Clifford DeVoe e ele era um advogado que ficou frustrado após perder um caso onde uma testemunha foi comprada. Ele percebe que todo o seu esforço foi em vão e decide se unir ao bandido, né, que ele perdeu o caso. Então depois o DeVoe faz o seguinte trato com o bandido, né? Ele queria um quarto para bolar estratégias para quebrar a lei e em troca esse bandido podia pedir ajuda em qualquer crime e o DeVoe ajudaria. E é assim que o DeVoe passa 10 anos dentro do quarto bolando estratégias e é aí que ele se auto-intitula o Pensador. Só que esse bandido percebeu que o DeVoe podia se tornar um bandido muito mais poderoso que ele. Então, na verdade, decide matar aqui o Pensador, só que a gangue desse bandido o tira como líder e aceita o Pensador como um novo líder dessa gangue. E nessa história, o Pensador se achava imbatível em sua estratégia contra o crime. Só que o Flash consegue deter e prender ele, então por isso que ele decide fazer uma vingança eterna contra o Flash. Aí depois tem um vilão chamado The Changeling. Não tem uma tradução aqui no Brasil, mas vou chamar aqui de Metamorfo, né? O seu verdadeiro nome que era Eric Hazar e ele aparece em Flash Comics número 84. E ele era um criminoso que foi eletrocutado enquanto estava tentando fugir da prisão e acabou ganhando os poderes de se transformar em animais. Nada a ver com a origem, né? Ele acaba conseguindo fugir e tenta se vingar de um grupo de bandidos que foram os responsáveis pela sua prisão. No final das contas, o Jay Garrick também consegue impedir ele. Depois aqui tem o Tag Maiden, né, que a história desse personagem se passa na revista Comic Cavalcade número 19, lá em 47. E se passa aqui no encontro anual do Clube da Mentira, onde o Jay começa a contar uma história sobre um homem que era tão rápido como o Flash e seu nome era Tag Maiden. E esse vilão rouba um soro de um cientista que daria a velocidade, né, para um ser humano. E aí ele começa a correr através do tempo, desde a pré-história até um futuro enquanto o Jay o perseguia. Até que eles vão parar em um futuro apocalíptico e fazem uma trégua para ajudar os últimos humanos a fugir da Terra que estava sendo destruída. Mas depois o Maiden trai o Flash e tenta deixá-lo nessa versão dessa Terra para morrer. Mas o Flash consegue escapar, derrota o Maiden e o traz de volta a 1940 e daí a história se encerra. No final eles dão um prêmio para o Jay, né, porque era história de mentira, então não ficamos sabendo se essa história aconteceu de verdade ou não. Outra vilã muito importante, a primeira vilã mulher aqui, seria a Espinho, que aparece em Flash número 89, lá em 47, que se chama Rosie Kendall. Nós já falamos sobre o futuro dela no vídeo do Lanterna Verde Alan Scott, e aqui é a sua origem, né? Então quem quiser detalhes, aparece lá no vídeo do Lanterna. E após ser picada por um espinho de uma rosa, a Rose aqui muda sua personalidade e agora era maligna e passa a se chamar de Espinho. O problema é que ninguém sabia dessa dupla personalidade dela e a Rose conta ao Flash que a Espinho na verdade é sua irmã. E o poder dela é girar tão rápido que o Flash não consegue se aproximar porque pode se machucar com algum desses espinhos. Ela participa de 2 edições e no final é derrotada e desaparece. Do jeito que a história acabou, até acreditava que ela era uma personagem que iria retornar, né? Porque até pro Flash descobrir que ela e a Espinho eram a mesma pessoa, mas a revista do Flash foi cancelada no ano seguinte e não deu muito certo depois. E não posso esquecer, outro vilão muito importante é o violinista que aparece em All Flash número 32 lá em 48, que é a última edição dessa revista. O seu nome real é Isaac Bowen e ele era um ladrão que vivia na Índia. Um certo dia ele foi preso por mais um roubo e na mesma cela tinha um encantador de cobras usando uma flauta. Esse encantador ensina sua técnica de hipnotização e 5 anos depois eles conseguem fugir. Só que o Isaac traz seu mestre aqui usando o seu violino para hipnotizá-lo e o joga em um rio, matando o afogado. Depois ele retorna para se vingar da pessoa que o colocou na cadeia. Era um pessoal muito vingativo, né, que tinha nessa época aqui. E muito tempo depois ele acaba indo para Keystone City e agora com um violino bem mais poderoso. Ele acaba derrotando o Flash usando sua música para conseguir congelar seus movimentos, mas o Flash no final consegue escapar, porque é a história do herói, e acaba derrotando o violinista no final, que cai no rio, mas consegue escapar. O violinista ainda retorna depois em Flash número 93, e essa história é bem interessante porque a Dion está cansada de sempre o Jay perder os encontros com ela por causa do combate ao crime. Daí ela sugere que o Jay se aposente e a partir daí o Flash é derrotado por vários bandidos comuns e decide realmente se aposentar.
Daí então o violinista volta a atacar e a Joan decide vestir o uniforme do Jay para combater o crime, e a surpresa é que ela é super veloz usando a roupa, mas ainda assim é derrotada pelo violinista. O Jay consegue voltar da sua aposentadoria e termina salvando a Joan. Mas o maior mistério aqui é como foi que a Joan ganhou sua velocidade. Até ela explica que usou o truque que o próprio Jay a ensinou outra vez. Ela colocou vários espelhos que fez com que criassem miragens como se ela realmente fosse muito rápida. Uma outra vilã que aparece em All Flash 32 é a versão da Era de Ouro da Safira Estrela. Isso mesmo, né? Aquela vilã da Lanterna Verde começou aqui sendo uma vilã do Flash, nada a ver com a versão que a gente conhece. Aqui a edição começa com o Flash sendo encontrado desacordado ao lado de uma mulher chamada Doutora Flora. Os médicos de todo mundo vêm para Keystone City para tentar acordá-los, mas sem sucesso. O legal é que eles falam aqui que eles estão em animação suspensa, e eu acho que é a primeira vez que eles usam esse termo aqui nos quadrinhos, que é um termo bastante comum para explicar algumas passagens de tempo do pessoal, né? Tipo, como o Capitão Marvel. Assim. Voltando aqui à história, um planeta começa a se aproximar da Terra, a noite vira dia e começa a acabar com o oxigênio. Até que uma das médicas mostra que não estava sendo afetada pela falta de oxigênio e manda o Jay e a Doutora Flora para esse planeta que é a Safira Estrela. Lá eles acordam e começam a se lembrar o que aconteceu. Um objeto estranho pousou na Terra e hipnotizou os dois. A moça que teletransportou eles se revela e se autodenomina Safira Estrela, que é a única habitante desse planeta. Ela revela que eles estão em uma outra dimensão e o corpo deles na Terra vai morrer em 2 minutos. Mas o Flash consegue reverter a situação e eles voltam para a Terra. E por fim tem o rival, o único vilão velocista de verdade do Jay, né? Que ele foi criado realmente na última revista do Flash, da edição 104, e nessa edição mostra mais uma vez um resumo de como o Jay ganhou seus poderes, e mostra aqui que a Joan era a única que conhecia a identidade do Jay também. Só que ela lembra em uma conversa de 8 anos atrás que ela acabou contando sem querer, né, que o Jay era o Flash, para um colega dela, o John Burns. E pouco tempo depois aparece um velocista e anuncia que o Flash agora tem um rival que vai acabar com ele. E quando o Flash sai do prédio, é atacado por vários caras com super velocidade e acabam o capturando e leva o Flash até o rival. A partir daí o rival usa uma nova forma do Jay que o deixa super lento, mas o Jay consegue achar um frasco de água pesada escondido no laboratório do rival e repete o experimento que lhe deu poderes. O Flash encontra o rival e o derrota, e aí ficamos sabendo que o rival não é o John Byrne, né, que nós falamos, e sim o Professor Clarence, que conta que escutou a conversa da Joan com o John e ele descobriu o experimento com água pesada, mas ele não sabia da identidade do Jay. Um outro detalhe é que a fórmula do rival era incompleta, dando super velocidade somente por alguns minutos. E para finalizar, a última história aqui da Era de Ouro do Jay Garrick foi na All Star Comics número 57, no ano de 51, que foi uma história lá da Sociedade da Justiça. Entrando agora na Era de Prata, o Jay fica esquecido no tempo, até que eles pensarem em uma solução para que os dois personagens consigam existir. O Barry iria residir no universo regular onde as histórias da DC estavam sendo publicadas, e essa terra seria batizada de Terra 1. E o Jay, que teve suas histórias contadas dos anos 40, agora seria o Flash da Terra 2 e só volta a aparecer na história mais icônica do universo DC, a Flash de Dois Mundos, que é a revista Flash número 123, no ano de 61. Nós já fizemos um vídeo totalmente dedicado a essa revista e esses primeiros encontros do Barry e do Jay. Eu vou deixar aqui o link acima e também todos os vídeos acima estão na descrição, então vejam lá caso não conheçam a história. O Jay já participou de várias mini-sagas como Crise na Terra 1, Crise na Terra 2, Crise na Terra A. Todas essas sagas que era na revista Liga da Justiça com a Sociedade, nós já contamos na nossa playlist de sagas que vocês podem conferir. E na Era de Prata, a revista não era mais do Flash Jay Garrick, e sim do Flash Barry Allen. Então o Jay, sempre que aparecia, é para ajudar o Barry contra algum vilão. Então depois até eles enfrentam o Sombra, da Terra 2, depois enfrenta aqui o Abracadabra, que é da Terra 1. Depois, pela primeira vez, na DC aparece 3 velocistas juntos, o Jay, o Barry e o Wally West, né, como Kid Flash, e eles enfrentam aqui o Golden Man, que é um vilão que só aparece uma única vez. Depois, na Era de Bronze, finalmente o Jay aparece em uma história solo
contra o violinista. Depois disso tem um crossover entre os dois Flashes e eles enfrentam novamente o Vandal Savage, que é dado como morto da mesma forma que a gente contou que ele morreu lá no Superman nos anos 80. É muito déjà vu nessas histórias aqui. Mas lógico que o Vandal Savage é imortal e acaba não morrendo também, né? E destaque aqui dessa história é que o Barry usa o uniforme do Jay e aparece um cara chamado Tempus, que é o guardião do tempo aqui, e parecia muito importante, mas apareceu somente uma única vez. Depois disso, o Jay e o Barry enfrentam dois vilões clássicos da Era de Ouro, o Boneco de Pano e o Pensador, e em seguida tem a volta do Vandal Savage, e nessa história, além dos dois Flash, aparece o Lanterna Verde, Hal Jordan também. Na edição seguinte, o Jay e o Doutor Destino ajudam a levar a Iris 1000 anos no futuro para curar de um feitiço muito louco que estava acontecendo com ela no presente. Aliás, eu não sei da popularidade desse fato e se permaneceu assim lá no pós-crise. Mas no pré-crise, a Iris ela nasceu no século 31, lá da Legião, depois que ela foi parar no passado. Após isso, o Jay raramente reaparece nas revistas do Flash, porque a revista All Star Comics, né, que contava as histórias da Sociedade da Justiça, tinha voltado. Então, ele estava aparecendo lá com a Sociedade. E até uma curiosidade também é que o Jay se passou por um velocista nazista para ajudar a Mulher Maravilha contra o Duque da Decepção. Em uma outra história, o Jay decide contar para o mundo, lá na Terra 2, sua identidade de Flash, e aqui ele até interage com o Johnny Quick, o outro velocista da Terra 2 que nós contamos lá no início do canal, naquele vídeo de todos os velocistas do pré-crise. E após isso, eu não lembro de histórias relevantes do Jay. Ele aparecia de vez em quando na revista da All Star Comics, depois nos anos 80 na revista do Comando Invencível, que eram as histórias lá dos anos 40, e em seguida aparecia também no presente na Corporação Infinito. O Jay Garrick original participou de várias edições da Crise nas Infinitas Terras, ele até sobrevive ao evento e agora tem seu passado totalmente reformulado, onde ele sempre habitou o novo universo. E até em uma das últimas cenas aqui da Crise, mostra uma conversa do Jay com o Wally West. Já que o Barry morreu na Crise, o Wally vira o novo Flash desse universo, mas o Flash Jay Garrick está aqui mais ou menos como um mentor para ele. E em uma outra oportunidade iremos contar aqui no canal a história do Jay Garrick do universo pós-crise, porque esse passado que a gente acabou de contar tem coisas que valem e tem coisas que não valem mais. Então tem que ser um novo personagem para contar para vocês. Bom pessoal, então é isso, o vídeo ficou gigante, mas eu queria finalizar esse Flash original para vocês. E se gostou, deixa o like aqui no canal, deixa seu comentário, se inscreve aqui. Pessoal, não deixa de visitar nossa lojinha da Amazon, qualquer coisa dá uma comprada nas revistas lá pelo nosso link da loja, que ajuda demais a gente. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!